Então, vamos lá para mais uma aula do projeto Segunda Química. Essa é a aula de número 42, que vai tratar sobre leis ponderais e cálculos estequiométricos. Eu sou o professor Ricardo Miranda, integrante desse maravilhoso projeto. Então, vamos lá. A estequiometria, como qualquer outra abordagem química, envolve também reações. E você pode ver aí que no início nós temos duas substâncias que estão em dois frascos Becker, e essas substâncias que são chamadas de reagentes são incolores. E quando se faz a adição, ou seja, a mistura dessas duas substâncias, e elas sofrem a reação, ocorre a formação, você pode observar, a formação de uma nova substância com uma coloração amarela e de caráter turvo, ou seja, forma uma substância meio gelatinosa, com formação de sólidos. E aí nós temos nessa reação duas substâncias diferentes. Uma delas, que é incolor em solução aquosa, chamada de nitrato de chumbo 2, que ao reagir com iodeto de potássio, tá? Com 2 mols de iodeto de potássio, forma uma substância amarela, que é o iodeto de chumbo 2. Essa substância amarela que você observa, essa substância amarela que você observa após a mistura é um produto que é uma substância sólida de cor amarela. Além de formar o iodeto de chumbo 2, forma também o nitrato de potássio. Então, pessoal, a essa reação química, nós temos aí a característica de observar a alteração das substâncias. Também nós podemos ver aqui, ó, outra reação muito interessante, ó, onde você pega o H2O2, pessoal, essa substância H2O2, muito conhecida na química como água oxigenada, também conhecida comercialmente como também conhecida dentro da nomenclatura química como peróxido de hidrogênio, mas comercialmente conhecida como água oxigenada, essa substância, ao ser catalisada, ou seja, ao reagir, ao ser impulsionada para reagir pelo também iodeto de potássio, que nós é uma substância com a fórmula Ki, que é iodeto de potássio, quando você faz essa mistura química de água oxigenada mais o Ki, que é o iodeto de potássio, ocorre a decomposição instantânea e acelerada do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, formando água e liberando também como produto oxigênio. Então, nós temos aqui um segundo exemplo de reação química que você pode também analisar e fazer o cálculo estequiométrico. E essa reação aqui, muitíssimo rápida, que nós chamamos de reação explosiva, que é uma reação violenta, que até mesmo causa a explosão e a destruição do frasco, é uma reação em que você coloca na água o dimetilzinco e essa substância reage tão violentamente que causa essa chamada explosão. E aí, pessoal, por que eu estou mostrando esses exemplos para vocês? Porque a estequiometria é uma área da química que vai trabalhar o aspecto da medida, ou seja, cálculo de quantidade, onde você tem a junção de dois termos, que é o estéquio, que é o estéquio, que vem de elemento químico, com metron, que vem de medida, ou seja, na estequiometria, nós necessitamos fazer a medida, ou seja, pessoal, nós temos que indicar quantidades corretas. Quando você vai fazer um sanduíche, você pega um pão
um queijo e um presunto, uma unidade de cada uma dessas partes, pão, queijo e presunto, você vai fazer um sanduíche. E na química também nós iremos fazer justamente isso, que é o cálculo das quantidades, ok? Então trabalha em cima dessa percepção química, que a estequiometria trabalha com a quantidade. Ok, pessoal? Ok até aí? Vocês estão conseguindo compreender o que está sendo tratado até agora? Estequiometria trabalha com análise de quantidade. E aqui eu quero ver se eu consigo fazer o vídeo, né? Aparecer o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, que eu estou tendo uma dificuldade quanto ao uso do mouse, que não está fazendo alteração. Então eu vou fazer aqui, pessoal, vou dar uma alteração e vou vir aqui diretamente no vídeo para que você possa ver rapidamente. Observa que isso é muitíssimo importante, tá? Como é feito o momento?
Então, para que você possa compreender a estequiometria, eu coloquei esse vídeo para que você possa saber que a estequiometria é justamente é, a realização de cálculos para que uma reação química seja feita com quantidades calculadas de forma precisa para que você possa ter um produto em quantidades corretas, para que esse produto não venha a apresentar nenhum tipo de dano na sua produção. Então nós temos aqui, ó, a barrilha, que é uma das substâncias que é utilizada para a produção do vidro, tá? Como foi colocado no vídeo, serve para reduzir a temperatura, tá? E aí você tem aqui 106 gramas de carbonato de sódio. Essa quantidade de carbonato de sódio vai ser adicionada a uma quantidade de 100 gramas por mol também agora de carbonato, só que agora é de cálcio, que foi mencionado que serve para dar mais resistência ao vidro, e um dos componentes principais do vidro, que é a areia, o dióxido de silício, em que a massa é de 276. Então, veja bem, essa seta, ela é uma seta determinante na química, porque ela separa o reagente do produto. O reagente são as substâncias que nós usamos como ingredientes para realizar a formação do produto. E aí nós temos aqui 106 gramas de carbonato de sódio, mais 100 gramas de carbonato de cálcio, mais 276 gramas de dióxido de silício, totalizando uma quantidade de 482 gramas de reagente. Essa quantidade de reagente é capaz de formar quanto de produto? Vai formar a quantidade de 394 gramas de vidro. Olha só que essa fórmula grandíssima aqui, ó, enorme, né? É melhor usar o enorme. Já é a fórmula do vidro. Além disso, forma 88 gramas também de dióxido de carbono. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês possam compreender que a estequiometria é o cálculo de quantidade, é a medida de quantidade de cada substância, pessoal. Cada substância que nós fazemos uso em uma reação, cada uma delas tem que ser colocado na medida correta, sem excesso de nenhuma delas, para que elas, ao reagirem, formem uma quantidade exata do produto que nós queremos ter. Nesse caso, nós queríamos ter o produto que é o vidro para fazer os objetos que nós tanto necessitamos no nosso dia a dia. Então, o que é a estequiometria? A estequiometria é o cálculo da medida da quantidade de elementos e substâncias químicas presentes numa reação, tanto no reagente quanto no produto. Já que você já viu o que é estequiometria, é muitíssimo importante também você saber o seguinte, que a estequiometria, pessoal, é essa esse conceito todo foi baseado em algumas leis ponderais, e eu vou citar duas aqui que são as mais importantes. A lei de Antoine Lavoisier, que foi um dos químicos mais importantes considerados para a evolução da química, tá? Esse é um pesquisador francês que
em 1774, ele elaborou, ele criou a lei da conservação da massa. A lei da conservação da massa, ela trata de que uma reação química, ela mantém a sua quantidade de reagentes e produtos, mantém uma quantidade de massa inalterada. Isso vale para uma reação feita em sistema fechado, ok? E aí, essa reação química, que você pode ver como exemplo aqui, onde nós temos duas moléculas de gás hidrogênio que reagem com uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas da água. E aí, se nós colocarmos 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, nós teremos que a quantidade de água a ser formada vai ser exatamente a soma, pessoal. A soma de 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas de gás oxigênio, e essa soma vai dar 36 gramas de produto, que é, nesse exemplo, a água. Isso quer dizer que não há aumento de massa quando você tem uma reação química, ou seja, a quantidade que você adiciona, a medida que você adiciona do reagente, essa medida permanece inalterada no produto. Ok, pessoal? Ok? E aí nós podemos traduzir essa lei da conservação da massa com uma expressão muito utilizada que se tornou muito popular, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o gás hidrogênio com o gás oxigênio se transformaram em água, porém não foi criado mais massa. A massa, que era 36 no total, o total era 36, permaneceu a mesma massa. Essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Além da lei de Lavoisier, temos a lei também de Joseph Louis Proust. Essa lei de Proust é uma lei das proporções definidas, que trata da seguinte situação. Vamos observar aqui. Nós temos aqui um átomo de carbono que, ao reagir com uma molécula de gás oxigênio, vai formar uma molécula de gás carbônico. Carbono mais O2 forma CO2. E aí, se nós adicionarmos 12 gramas do carbono mais 32 gramas de oxigênio, aí nós temos aqui que analisar qual é o total, qual é a quantidade total que foi colocado de reagente. Quanto foi colocado no total de reagente, pessoal? 12 mais 32, 12 mais 32 dá um total de 44. Essa é a quantidade que vai ser formada de produto. 44 gramas de reagente dá 44 gramas de produto. Isso não tem mistério, porque foi a lei de Lavoisier que nós acabamos de comentar. Só que o que tem de novo? O que o Proust adicionou? O Proust, ele pensou: se nós mudarmos a quantidade de 12, se nós aumentarmos para 24, nós estamos fazendo o quê? Aumentando 2 vezes, certo? Estamos dobrando a quantidade de um elemento.
de uma substância. Isso vai fazer com que haja a necessidade de alterar todas as outras substâncias. Então, você alterou duas vezes o carbono, você precisa alterar duas vezes o oxigênio e também qual vai ser o resultado que nós teremos de CO2, já que todas as substâncias necessitam seguir a mesma proporção. A mesma proporção. A proporção que está sendo usada aqui é o quê? Aumentar duas vezes. Então, quanto é que vai dar de CO2, sabendo que tem que aumentar duas vezes todas as substâncias? Quanto é que vai dar? 80, 88. Muito bem. Ok. Então, essa é a lei da proporção definida. Se uma substância aumenta ou diminui em uma determinada proporção, aumentou o dobro, aumentou 3 vezes, aumentou 5 vezes, diminuiu a metade, diminuiu para um quarto, você tem que seguir a mesma proporção para todas as substâncias. Então, essas são as duas leis que eu gostaria de comentar. Não tem como fazer o comentário de todas, ainda tem a lei de Dalton, mas são as duas leis que são muito embasadoras para a gente chegar aqui, pessoal, e definir melhor o cálculo estequiométrico. Para isso, observa aqui, nesse frasco, conhecido muito no laboratório como Erlenmeyer, esse frasco, nós vamos colocar uma molécula do N2 e 3 moléculas do H2. Essas substâncias que eu estou aqui marcando são os reagentes. E esses reagentes vão formar, como resultado, duas moléculas de NH3. E aí você vai ter o quê? Que quando eu falo uma molécula reagindo com 3 moléculas, formando duas moléculas, esses números de moléculas nós chamamos de coeficiente estequiométrico, onde você pode fazer o seguinte, ó, tá aqui a reação. A reação foi o quê? Como foi a reação aqui, pessoal? Uma molécula do N2, tá aqui, ó, uma molécula, tá aqui, ó, uma molécula do N2 reagiu com 3 moléculas de H2, ó, uma, duas, três. 3 moléculas de H2, formando como resultado 2 moléculas de NH3. Então, esses números, os números 1, 2 e 3, são conhecidos como coeficientes estequiométricos e têm uma importância enorme para manter a quantidade de elementos equilibrados no reagente e no produto, ou seja, igualado tanto os elementos do reagente quanto do produto, tá? E aí você vai chamar esses coeficientes de quantidade de matéria, ou seja, você vai chamá-los de mol. Então aqui nós temos 1 mol de N2 reagindo com 3 moles. Moles é o plural do mol, tá? 1 mol de N2 com 3 moles de H2 formando 2 moles de quê, pessoal? NH3. Além de usar a quantidade de matéria, nós podemos também analisar a quantidade em massa, que nós chamamos de massa molar. A massa molar é a massa para 1 mol. A massa molar é a massa de 1 mol apenas. Ou seja, aqui eu tenho 1 mol e eu vou ter a massa molar. Para calcular a massa molar, você precisa ir na tabela periódica e ver quanto vale a massa do N2.
Pessoal, do N, na verdade, o N na tabela periódica vale 14 gramas por mol. O N. Se nós formos analisar o H, quanto vale o H na tabela periódica? Eu vou colocar aqui no lado direito, tá? O H vale gramas por mol, tá? Não deu para colocar o mol certinho aqui, tá? E não tem outro elemento, só tem o H e o N. Então nós temos que o N vale 14 e o H vale 1. Então aqui nós temos duas vezes o elemento N. Esse 2 ao lado, ele está dizendo que o N2 ele contém dois átomos de nitrogênio. E aí você precisa pegar, se um nitrogênio vale 14 e o outro vale 14, você vai somar 14 mais 14 dá 28. Mas você não vai fazer assim, ficar somando. Como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui o N2, você vai ter o N, aqui eu tenho 2, então ponho 2, vezes, quanto é a massa do N? Acabamos de ver que o N vale 14 gramas por mol, isso foi tirado da tabela periódica, então é 14 gramas vezes 2, que vai dar 28 gramas por mol. Então você tem que o N2 vale 28, ok, pessoal? O N2 vale 28. Então eu coloco aqui que a massa do N2 é 28. Agora, a massa do H, eu acabei de mencionar que na tabela periódica a massa do H é 1 mol, tá? 1 gramas por mol. Então aqui nós temos que o H2 vai ser, igual a quê? H vai ser 2, tá aqui, vezes o 1, 2 vezes 1, dá 2 gramas por mol, certo? 2 gramas por mol. Só que nós temos aqui um número 3 na frente. Esse número 3, que eu estou comentando para vocês, que é chamado de coeficiente estequiométrico, esse número 3, ele é um número muito importante que você vai pegar e multiplicar o 3 vezes essa quantidade de 2 que nós acabamos de calcular. Então vai ficar 3 vezes 2, que vai dar o quê? 6. Então, para o H2, nós vamos ter 6 gramas. E quanto vai dar de NH3? Aí o NH3, você vai pegar e vai fazer o quê? Pegar o N, porque aqui tem N, pegar o H, porque também nós temos o H, e vamos fazer o cálculo. O N, quantos tem o N? 1 N. Quantos tem o H? 3. Na tabela periódica, quanto vale o N? 14. Na tabela periódica, quanto vale o H? 1. 1 vezes 14 é 14. 3 vezes 1 é 3. Soma isso que vai dar 17 gramas por mol. Só que 17 é a quantidade de 1 mol. E você está vendo que aqui tem 2. Ou seja, é 2 vezes 17. 2 vezes 17 vai dar 2 vezes 17 vai te dar quanto? 34 gramas. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo que vocês compreendam? Que esse número da frente ele tem um significado enorme e ele nunca deve ser esquecido. Nunca deve ser esquecido. Ele é chamado de coeficiente estequiométrico e ele vai estar sempre intervindo, sempre sendo necessário utilizar para que você possa saber a quantidade em quantidade de matéria, em massa e agora também em número de moléculas. Esse número de moléculas se refere a um número de Avogadro. Qual é o número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. A constante de Avogadro é muito conhecida como a quantidade de matéria necessária para formar um mol. Então, esse valor é a quantidade de 1 mol. E aí, toda vez que você tem apenas 1 mol, você tem 6,02 vezes 10 a 23. Toda vez que você falar número de moléculas,
número de átomos, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, você vai usar 6,02 vezes 10 a 23. Então, qual é o número de moléculas de N2? Vai ficar 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23, tá? Agora, qual é a quantidade de moléculas para o H2? É 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que vai dar 18. E qual é a quantidade de moléculas de NH3? Agora você pega e multiplica. Você precisa multiplicar 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2. Vai dar 12,04 vezes 10 a 23. Então, até agora, nós temos aqui três grandezas, pessoal. Três grandezas. Quantidade de matéria, que é o mesmo mol, que é a quantidade que você encontra na reação dos coeficientes. Nós temos a massa e o número de moléculas. A quarta grandeza é chamada de volume molar, que é o volume definido para, é, para propriedades físicas de pressão e temperatura, que é a pressão da atmosfera e a temperatura do ambiente. Diga! Opa, desculpa, eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Isabelle, você quer fazer uma pergunta? Perfeito, sem problemas. Obrigado por me informar, tá? Que eu não tinha percebido, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um exemplo da massa molar. Como é que eu calculo a massa molar? Vou pegar um exemplo aqui. Olha lá, é uma substância. Deixa eu ver uma substância aqui, rapidamente, tá? Que eu possa lembrar. H4, H4, P2O7. Eu não vou usar o NaCl porque só tem um lá, bem mais simples o exemplo do NaCl. Então, o que, que nós temos que fazer para achar a massa molar? Isso é para achar a massa molar. Você pega aqui cada elemento H, P e O, certo? Aí você vai verificar a quantidade de cada um. H nós temos 4, então 4. P, nós temos 2, 2. O, nós temos 7, 7. E você vai agora pegar a tabela periódica. É preciso pegar a tabela periódica e olhar lá na tabela. Na tabela, o H vale 1 gramas por mol. O P vale 31 gramas por mol. E o O vale 16 gramas por mol. Isso aqui é na tabela periódica, certo? Isso você tem que analisar lá. Se não tiver a tabela periódica, o texto ele vai dizer quanto vale cada elemento. No texto da própria questão você tem que ler lá. Quanto ele vai estar dizendo que vale o H, quanto vale o P, quanto vale o O, quanto vale qualquer elemento. Se fosse o NaCl, ele tinha que dizer quanto vale o Na, quanto vale o Cl, como foi comentado agora. Então, já que você já sabe, o que você faz agora? Pega os valores. O H vale 1, então é 4 vezes 1. O P vale 31, 2 vezes 31. O O vale 16, 7 vezes 16. Agora nós temos que multiplicar. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 31 vai dar 62. E agora 16 vezes 7. Quem é que tem aí para a gente uma calculadora para fazer rapidamente aqui, pessoal? Aqui vai dar 4, 2, certo? Vão 4. Isso aqui vai dar 11. Cento e... Quanto deu aí, pessoal? 112? Ok? Ok? E para finalizar, o que é preciso fazer para finalizar? Somar
esses resultados. Soma. Quanto é que dá? 112 mais 62 mais 4. Quanto dá esse total aí? 174, 178, correto? 178 gramas por mol. Ok? Entendeu? Isabelle, você entendeu? Isso vale, é o mesmo cálculo para qualquer substância química desse jeito, tá, Isabelle? Tá bom, Isabelle? E aí nós temos agora que lembrar o quê? Vamos lá, a reação era essa daqui. A quantidade de matéria é o mesmo número do coeficiente, tá? E nós vamos chamar de mol. Então, qual é a quantidade de matéria do N2? 1 mol. Quantidade de matéria do H2, 3 mols. Quantidade de matéria do NH3, 2 mols. A massa molar, nós temos que o N2 é 28, que o H2 é 6, 28 mais 6 vai dar 34. Não esquece a lei de Lavoisier, não esqueça. E por fim, nós temos aqui que o número de moléculas é 1, tem que sempre multiplicar por 6,02. 1 vezes 6,02 é 6,02, 10 a 23 moléculas. Aqui, ó, 3 vezes 6,02, 18,06. E aqui no NH3 é 2 vezes 6,02, que dá 12,04, vezes 10 a 23. E por fim, nós temos que usar o volume molar, que é o volume de 22,4 na CNTP. Então, 1 mol vale 22. Se aqui nós temos 3 moles, então é 3 vezes 22,4, que vai dar, ó, 3 vezes 22 dá 67. E para o NH3 vai ser 2 vezes 22,4, que é 44,8. Ou seja, pessoal, o mol indica que existe 6,02 vezes 10 a 23, o mol indica a massa molar e o mol indica o volume de 22,4 litros, aqui é um L de litros, na CNTP. Ok? E aí você vai fazer isso para qualquer substância. Qualquer substância, pessoal. Um mol de CO2 tem 6,02 vezes 10 a 23. Um mol de CO2 ocupa o volume de 22,4 litros na CNTP. E um mol de CO2 tem a massa de 44 gramas por mol. E aí sempre você precisa relacionar essas 4 grandezas, pessoal, sempre. Ou seja, a estequiometria vai necessitar você lembrar dessas 4 grandezas. E aí, é claro, eu coloquei aqui para vocês que esse volume molar, chamado de CNTP, quando nós usarmos, a CNTP é chamado de condição normal de temperatura e pressão. Essa condição ela indica que você está usando a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Só que 0 graus Celsius equivale a 273,15 Kelvin. Ou seja, 0 graus é 273,15 Kelvin. E nós vamos usar a temperatura expressa em Kelvin. E se você tiver na CNTP, o volume vai ser 22,4. É necessário o aluno lembrar, volume molar na CNTP equivale a 22,4. É muitíssimo importante o aluno estar com esses dados sempre em sua memória. Mas existe só a CNTP, professor? Não. Existe a CNTP, que o volume é 22. Existe também a STP, que o volume é 22,7. E existe a CATP, que é volume de 25. Então, você tem várias
formas de calcular esse volume. E cada uma das formas sempre vai utilizar a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Pode ver, todas elas vão usar PV igual a nRT. O que é que vai mudar então, professor? Vai mudar quanto você está usando para o P, que é a pressão, e quanto você está usando de T, que é a temperatura. E aí você vai mudar o valor do V, que é o volume, que nós chamamos de volume molar. Só que calma, bom aluno, calma, aluno inteligentíssimo, não se preocupe, porque a maioria das questões, elas vão te dizer qual é o volume que você usa. Ah, você tem que usar CNTP, 22,4. Você tem que usar a STP, 22,7. Você vai usar a CATP, que é 25 litros. E aí a questão geralmente ela vai te dar essa informação, tá? Beleza? Agora vamos fazer aqui o processo de como calcular na estequiometria. Primeira coisa, você vai olhar a equação química, você vai olhar lá, H2 mais O2 formando H2O. Já sei, é uma reação que tem H e tem o O. Você já reconheceu a equação. Depois você vai olhar se ela está balanceada. H2 mais O2 formando H2O. Está balanceada essa equação? A quantidade de H está igual nos dois lados. Tem 2H, 2H. Opa, beleza. Tem 2O e 1O. Não está beleza. O O está diferente. A quantidade de O tem 2 para um lado, que é no reagente, e 1 para o produto. Não está igual. O que é que você faz? Você pode balancear. Se eu colocar 2 aqui na frente do H e 2 na frente da água, aí você vai ter 2 multiplicado por 2, 4 hidrogênios. Aqui você vai ter 1 multiplicado por 2, vai dar 2 oxigênios. E agora aqui na água, vai dar 2 vezes 2 hidrogênios, vão dar 4 hidrogênios. E 2 vezes 1 oxigênio, 2 vezes 1 oxigênio, vão dar 2 oxigênios. Ou seja, a equação, nesse momento, quando foi feita a adição de coeficientes, agora que você tem o coeficiente, a equação está balanceada, porque contém 4 hidrogênios de cada lado, 4 hidrogênios de cada lado, certo? E 2 oxigênios de cada lado. Ok, então eu já verifiquei a equação, já vi que ela está balanceada, até aí está ficando tudo bem. Vamos lá continuar. Encontrar a informação e a pergunta. Opa! Agora é que vem a parte muito importante que o aluno tem que saber ler com muita interpretação. Ele tem que ler com calma para ele entender o texto, para ele saber o que é a informação e o que é a pergunta. E por fim, você vai montar uma regra de 3. Na regra de 3, você vai fazer o quê? Você vai pegar, procurar qual é a pergunta. A pergunta é uma pergunta que muitas das vezes está relacionada às 4 grandezas. Quais são as 4 grandezas? Quantidade de matéria, massa molar, número de moléculas e volume molar. As 4 grandezas, certo? E aí você vai ter aqui, ó, quantidade de matéria, número de moléculas, massa molar, volume molar. Ok? Isso vai valer tanto na pergunta quanto na informação. Vale para os dois. E aí você vai montar agora a regra de 3. Como é que monta uma regra de 3? Você lê o texto, você vai ver a pergunta, você vai ver a informação, e aí tu vai montar uma regra de 3. Aí na pergunta fala sobre mol, e na informação fala sobre massa, você monta uma regra de 3, onde você vai ter, na primeira linha, a regra de 3 tem 2 linhas. É uma regra de 3 simples.
Ótimo, uma regra de 3 simples. Então, na primeira linha da regra de 3, me desculpa, uma licencinha para tomar água, tá? Na primeira linha da regra de 3, você vai usar uma das 4 grandezas. Verifica qual é a pergunta. A pergunta é sobre mol. Então aqui eu já sei que eu tenho que botar mol. E a informação é sobre massa. Então aqui eu tenho que botar massa. Ok? Essa é a primeira linha. Então isso depende do texto. Ok? A grandeza e a grandeza. E a segunda linha, ela vem de onde? A segunda linha vem um X para a pergunta. E a informação que está no texto. A informação vai estar no texto, beleza? É assim que você monta a regra de 3. E você tem várias possibilidades, tá? Pode ser uma regra de 3 de mol com mol, pode ser uma regra de 3 de mol com número de moléculas, de massa com volume. Pessoal, isso depende do texto. Você vai poder misturar, você pode repetir a grandeza, não importa. Mas quais são as grandezas mesmo? Quantidade de matéria, que é o mol, massa molar, número de moléculas e volume molar. Então vamos lá, olha aqui, olha essa questão, pessoal. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com o eletrodo de carbono utilizado no processo. A equação não balanceada é essa daqui, a L2O3 mais o C, formando o CO2 mais o Al. Se a quantidade de matéria de Al2O3 é 5, olha lá, esse dado é muito importante. Ele está falando o que aqui, pessoal? Ele está falando de qual informação? Quantidade de matéria, que nós chamamos de mol. De quem? Do Al2O3 é igual a quanto? É 5. Então, nós temos aqui o quê? A informação. Olha, o qual ele te dá, ele te remete para a pergunta. Agora ele vem com a pergunta: qual é a quantidade de matéria, de CO2 e de Al? E aí nós vamos fazer o quê? Primeira coisa é reconhecer a reação. Reconhecer a reação é o quê? Aqui eu tenho o Al2O3, que é o óxido de alumínio, mais o C, que é o carbono, mais o gás carbônico e mais o alumínio. Eu já reconheci a equação. Agora, segunda regra, ela está balanceada? Tem que balancear. Então, para balancear, eu vou aqui, né, vocês tiveram uma aula de balanceamento, então eu vou colocar aqui já para agilizar a aula, porque senão vai demorar muito explicar tudo de novo, que eu preciso colocar 3 carbonos aqui, que é 3 CO2, um 3 na frente do CO2, um 2 na frente do Al2O3 e mais um 4 na frente do Al. Por que isso? Porque você vai ter 4 alumínios, átomos de alumínio, e aqui você vai ter 2 vezes 2, dá 4 átomos de alumínio, ok? Aí você vai ter 2 vezes 3, 2 vezes 3, dão 6 átomos de oxigênio, certo? Sempre multiplica o coeficiente pela atomicidade. Então, nós temos aqui também, ó, 3 vezes 1, que é o C, 3 vezes 1 dão 3 carbonos. E você vai fazer o mesmo para o oxigênio. 3 vezes 2 dão 6 oxigênios. E por fim você faz aqui, ó, 4 vezes 1 alumínio, vão dar 4 átomos de alumínio. E aí você vai analisar que agora todos os elementos estão em quantidades iguais no reagente e no produto. Faltou apenas eu colocar que aqui nós temos 3 vezes 1, C, tá, pessoal? Para completar o balanceamento, tá? E aí, já que a equação está balanceada, o que que você vai fazer? Montar a regra de 3. A regra de 3 é o quê? A pergunta é o quê?
qual a quantidade de CO2? Com a informação. Qual é a informação? Quantidade do Al2O3. Pessoal, a pergunta, eu vou colocar um X na substância que ele faz a pergunta. E na informação, eu coloco o número que ele está dando na equação, no texto. Qual é o número que ele está dando? 5 do Al2O3. Só que olha o detalhe, isso sempre vai na segunda linha, pessoal. Para você facilitar a sua vida, tente colocar a informação e a pergunta na segunda linha para não. Eu tenho gente que faz invertido que dá até certo, funciona, dá legal. Só que para você facilitar a sua vida, tente seguir essa metodologia. A primeira linha, você vai pegar o que está na equação. O que está na equação? Temos que usar o Al2O3. Por que tem que usar o Al2O3? Porque ele fala aqui do Al2O3. Então eu tenho que pegar o Al2O3 aqui. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. E aí eu precisarei avançar só um pouquinho. Vocês me dão mais uns 20 minutos? É possível? Dá para ser? A Noemi não está muito. A Noemi está um pouquinho ocupada, eu acho, mas a Isabelle disse que sim. Só um pouquinho, tá, pessoal? Porque esse assunto é realmente chatíssimo, tá? Ele é um assunto que eu tenho muito cuidado na hora de administrar, porque ele envolve cálculo, e cálculo é o que os alunos muitas vezes têm mais dificuldade, tá? Então vamos lá, eu vou pegar a informação aqui, que vai para a segunda linha do Al2O3. Então marca aqui o Al2O3. Então nós temos 2, olha lá pessoal, pega o número 2 aqui e põe 2 moles de Al2O3. Por que eu estou usando moles? Porque aqui fala em quantidade de matéria. E quantidade de matéria é mol, certo? E o que ele fala? Qual é a outra substância que ele fala? CO2. O CO2, ele fala do quê? Ele também quantidade de matéria, que também é mol. E aqui nós temos que pegar o que então? 3. Então, 3 moles de CO2. Olha lá, pessoal, a primeira linha vem da equação. A primeira linha vem da equação usando as grandezas mencionadas no texto. A grandeza nesse texto é mol para o Al2O3 e mol para o CO2. Então eu coloquei aqui, ó, 2 moles de Al2O3 e 3 moles de CO2, ok? E aí nós vamos agora para a segunda linha. O que é a segunda linha? Você vai pegar o Al2O3 é o quê? É informação ou é pergunta? O Al2O3 é informação ou pergunta? Tem um 5 aqui. Então é informação. Aí você coloca, ó, 5 moles, olha aqui, ó. 5 moles veio do texto. A segunda linha vem do texto. E o que eu quero saber? Quanto é o. Olha assim, ó. Qual é a quantidade de matéria de CO2? Então, o X agora. Ó. O X. Agora que você tem montada a regra de 3, você multiplica cruzado. O número que está aqui, multiplica com o x. E o número 5 do Al2O3, que é a informação, você multiplica com o 3 do CO2. Então fica 2 vezes x é igual a 5 vezes 3. Até aí vocês entenderam? Até aí vocês entenderam? Noemi? E aí você agora faz o cálculo, ó, faz o cálculo. 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 3 é 15 e divide por 2, porque o 2 ele vai para o outro lado dividindo. E agora você vai ter que o resultado é que quando você usar 5 moles de alumina, você vai ter 7,5 moles de que, pessoal? Espera aí que está acontecendo aqui que eu marquei para ele
Marquei aqui para ele fazer a tradução e eu não quero que coloque isso na, tá? 7,5 moles de CO2, ok? Ele também está fazendo a pergunta não só para o CO2. Acabamos de achar o CO2, ok? Joinha aqui, já achamos o CO2. Agora ele pergunta o alumínio. Pessoal, é a mesma regra, só que agora o X vai para o alumínio. Então vai ficar, ó, 2 moles de alumina, que é o Al2O3, porque ele deu 5 aqui, está para 4, opa, olha o 4 aqui, moles de alumínio. 5 moles que é a informação e o X agora é debaixo do alumínio. Multiplica cruzado. E aí você vai ter 2 vezes X e 5 vezes 4, que vai dar um total de 10 moles de átomos de alumínio. Então, esse é um cálculo feito na estequiometria. Uma pergunta e uma informação usando principalmente as 4 grandezas: quantidade de matéria, massa molar, número de moléculas e volume. Ok? Vamos analisar aqui outro exemplo. Outro exemplo, vocês me deram aí mais 20 minutos de ganho. Eu vou usar mais 20 minutos, hein? Olha lá, pessoal. Então, a primeira etapa é: pega a equação balanceada. Essa equação aqui já está balanceada com o número 2 aqui na frente, tá? Essa equação foi balanceada. E aí, pessoal, ele fala assim, ó: o hipoclorito de sódio é essa substância aqui, ó, NaClO, hipoclorito de sódio. Tem propriedades bactericida e alvejante. Usado para a cloração de piscina, é vendido no mercado consumidor em solução como água sanitária. São as marcas, né? As marcas sanitárias, Cândida, Que Boa, etc. Tem muita marca de água sanitária vendidas por aí. Muitas marcas, é só ir no supermercado você vê lá uma prateleira cheia de água sanitária. Para fabricar, reage-se o gás cloro com a soda cáustica. Então você pega o gás cloro, reage com a soda cáustica, vai formar sal, que é o NaCl, cloreto de sódio, hipoclorito, que é o alvejante, hipoclorito de sódio, e forma água também. Beleza! Até aí é só falando sobre a reação. Agora nós temos que saber qual é a pergunta e qual é a informação. Temos que ir atrás da pergunta e informação. Então isso vem aqui, ó. A massa de soda cáustica. Opa, vou marcar bem aqui, ó. Ele falou aqui a massa. Então ele quer a massa. Eu vou até marcar aqui para eu não esquecer que ele quer a massa do NaOH. Quando você tem 149 de você tem a massa de 149 quilos de hipoclorito. Então você tem aí o que? Uma regra de 3 que você vai precisar fazer, que é um cálculo em que você quer saber. A pergunta é: qual é a massa do NaOH quando você tem 149 de massa em quilos do hipoclorito? Então, pessoal, toda vez que for falado de massa, o que é que o aluno faz? Calcula a massa molar. Aí você vai e calcula que o NaOH vai ser o quê? 23. Pessoal, na tabela periódica, o Na é 23. Está bem aqui, ó. Como eu falei para vocês, o texto vai te dar a massa. Então tá aqui, ó. O Na é 23, então é 23 da tabela vezes 1 sódio. 23 vezes 1 é 23. O O, nós temos que ele vale na tabela 16 vezes 1. Vai dar 16. O H, ele é 1 vezes 1. Somando todos os elementos aí, somando tudo, dá 40. NaOH dá 40 gramas por mol. Certo? Aí, temos que também calcular para o NaClO. Isso vai ser equivalente a 23, que é o Na, vezes 1.
O Cl, você tem também um aqui, você tem um Cl, ok, pessoal? Tem um Cl aqui, certo? E também você tem um O. E aí você vai pegar o Na é 23, o Cl é 35,5 e o O é 16. E isso está aqui, ó, os dados também aqui. O O é 16, o Na é 23, o Cl é 35,5. E aí você vai fazer o quê? Multiplica tudo, 1 vezes 23, 1 vezes 35, 1 vezes 16. E soma, que vai dar 74. Ok, depois que você tem a massa molar das substâncias que ele pergunta e da substância que ele te dá a informação, depois que você fez esse cálculo, você vai montar a regra de 3. Para isso, você vai pegar 2 do Na vezes 40. 2 vezes 40. Aqui nós temos o 1 na frente do NaClO, então vai ficar 1 vezes 74,5. 1 vezes 74,5. E isso vai te dar quanto? Aqui vai dar 2 vezes 40, vai dar 80. 1 vezes 74,5 dá 74,5. Agora vem o que está no texto. O que está no texto? 149 quilos. De quem? NaClO. E a pergunta é para quem, pessoal? A pergunta é para o NaOH. Então, X embaixo do NaOH, porque isso é a minha pergunta que está no texto. E aqui 149 é a informação que está no texto. E aí você vem agora e multiplica cruzado. Vai ficar 2 vezes 40 vezes 149. X vezes 1 vezes 74. Então, montando aqui, ó, 1 vezes 74 vezes x é igual a 2 vezes 40 vezes 149. Fazendo o cálculo, nós vamos ter que vai ficar 2 vezes 40 vezes 149 dividido por 74,5, que vai dar 160 quilos. Pessoal, essa regra foi uma regra de uma informação foi massa e a pergunta foi massa. Então, como a informação ela veio em quilo e nós temos massa com massa, a resposta também é quilo. Veja bem, como a regra é massa de NaOH e massa de NaClO, se você tiver a informação em quilo, em toneladas, em outras grandezas, em outras unidades, tá? Você pode deixar que a resposta, quando você conseguir a resposta, vai estar na mesma unidade. Ou seja, se a informação está em quilo, a resposta é em quilo. Por quê? Porque é massa com massa. Se fosse massa com mol, eu acho interessante o aluno converter o quilo para grama. Toda vez, lembrando que 1 quilo tem 1000 gramas, tá? Então a resposta aqui foi a letra D, 160 quilos. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho mais um minutinho, tenho mais 10 minutos, dá para mais uma questão, tá? Pode ser? Eu sei que pode estar um pouco complicado porque está sendo rápido demais e o assunto de estequiometria ele é puxado. Então vamos lá. Primeira coisa aqui nessa terceira questão, olhar a equação. A equação é uma equação que tem o Fe2O3, tem o CO, tem o ferro sendo formado e tem o CO2 sendo formado. E aí nós temos o quê? Que ela estará balanceada quando forem colocados os coeficientes. Ó. Tem que balancear a equação. Não pode fazer um cálculo estequiométrico, não pode sem balancear a equação. Tem que ter a equação balanceada. E aí você vai ter aqui, ó, que 1 mol do Fe2O3, porque fala aqui, olha pessoal, olha lá a parte do texto, tá? Qual é o número de moléculas de CO2? Olha a pergunta é para o CO2.
certo? Quando 2 mol, aqui deveria estar no plural, de óxido de ferro é essa substância. Então nós temos aqui, ó, 2 moles. Então nós vamos ter que fazer uma regra de 3 usando o Fe2O3, que é a minha informação, a info, e aqui é a pergunta, certo, pessoal? Aqui é a pergunta. Então vamos lá, o X vai estar embaixo do CO2. Então você pega aqui, ó, 1 mol do Fe2O3, porque número de como ele te deu aqui, ó, mol, como ele te deu mol, basta tu pegar o número e escrever em mol. Aqui é um mol do Fe2O3. E o que que ele está falando do CO2? O que que ele fala do CO2? Ele fala de número de moléculas. Toda vez que é número de moléculas, você usa 6,02 vezes 10 a 23. Só que olha só, pessoal, nesse texto aqui, ele falou que é para você usar, tá escrito aqui no texto, ó. Usa 6 vezes 10 a 23. Então ele não precisa usar o 0,2. Então eu venho aqui e coloco, ó, 3, pega o 3 e multiplica por 6,02. Olha lá, pessoal. 3 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Porque ele está falando de número de moléculas. Agora que eu já peguei a informação e a pergunta e peguei aqui, ó, 1 mol, porque ele fala de mol, e aqui 3 vezes 6, porque ele fala de número de moléculas, eu vou para informação. A informação foram 2 mols e X debaixo da substância que ele pergunta. Aí você vai e faz a multiplicação. Multiplica lá cruzado. Vamos lá. Qual é a multiplicação cruzada aqui, pessoal? Vai ficar 1 vezes x é igual a 2 vezes 3 vezes 6,02. Aí, resolvendo a equação, vai dar 36 vezes 10 a 23 dividido por 1, que vai dar o total de 36. A resposta é letra D. Ok? Pessoal, a estequiometria, ela segue sempre esse formato. Você tem que ler o texto para encontrar a pergunta, para encontrar a informação, tá? Eu deixei uma questão lá para vocês irem fazendo. Se tiverem dúvida, pode perguntar lá no texto, pode até mandar uma pergunta no privado, se estou com uma dúvida aqui, o professor não está dando. Pode mandar uma pergunta no privado, se tiver com vergonha lá de perguntar de fazer a pergunta no grupo, se tiver com vergonha, faça no privado. Mas é preferível fazer no grupo. Sabe por quê no grupo é bom? Porque quando você tem uma dúvida, essa dúvida pode ser de várias pessoas. Se você faz a sua pergunta e eu respondo, todo mundo pode estar tendo a resposta que seria a dúvida de todos. Tá? Então eu incentivo vocês a perguntarem no grupo para que possa ser algo mais coletivo, tá bom? Fiquem à vontade, eu estou à disposição para ajudar da forma melhor possível, tá bom? Eu vou finalizar a gravação da aula, tá? Vocês têm alguma pergunta para ser feita, pessoal? Tem alguma perguntinha aí? Não? Alguma pergunta? Não? Vou fechar. Diga. Oi? Ai, que bom que você está vendo lá. É bom que dá um apoio. Tá, então eu vou fechar aqui, tá?